Olá, eu me chamo Jéssica Pinheiro, sou professora de língua portuguesa do ensino fundamental anos finais e ensino médio. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma rotina de pensamento que eu apliquei com as minhas turmas de sétimo ano do ensino fundamental. Ela se chama Igual e Diferente e tem o objetivo de que os estudantes percebam semelhanças e diferenças entre dois textos, que podem ser textos verbais ou não verbais. Bom, só para contextualizar, eu estava começando o trabalho com o gênero textual Carta do Leitor, estava iniciando um capítulo novo do material didático da escola a qual trabalho, e eu iniciei a aula com a seguinte pergunta: será que vocês conseguem identificar as semelhanças e as diferenças entre esses dois textos? E apresentei os dois exemplares para eles. O primeiro, de uma carta pessoal, e o segundo, de uma carta do leitor. E por que a escolha do gênero carta pessoal? A escolha do gênero ela não é aleatória. Eu procurei trabalhar com algo que eles já conhecessem. Então, como eu já havia trabalhado no ano anterior com a carta pessoal, nós estudamos, lemos vários textos desse gênero, então eu busquei essa referência, busquei esse exemplar do gênero carta pessoal, para que a partir daí eles pudessem observar que semelhanças e diferenças eles encontravam entre os dois textos. E apresentei essa tabelinha, falei para eles, olha, comecem falando para mim o que eles têm igual. E eles falaram assim, eles têm, aparece lá nos dois textos, um local, tem lá uma saudação, né, que é o que a gente chama de vocativo, tem um bloco de texto, né, eles não usaram a expressão corpo, mas tem um blocão de texto, e depois tem a assinatura do remetente. É isso que eles têm de igual, Jéssica. Beleza. E agora o que eles têm de diferente? E aí eles me disseram, o primeiro é uma carta pessoal, a gente já sabe. E o segundo, eles não souberam nomear exatamente o gênero, mas falaram assim, é um comentário, parece um daqueles textos, quando a gente vai lá no Instagram, no Facebook, na página de um jornal, de uma revista, a gente tem lá os comentários das pessoas. Parece isso aí. E eu, interessante. O que mais que tem de diferente? Eles falaram, no primeiro texto, a Fernanda está escrevendo para o Dorival em razão do aniversário dele. No segundo, já é completamente diferente. São os alunos de um quinto ano de uma escola escrevendo para um jornal. Além disso, eles também observaram que o primeiro texto tinha a função de contar um assunto pessoal, né? No caso, parabenizar pelo aniversário do Dorival Caymmi. E o segundo texto não. O segundo texto estava comentando a respeito do feriado do dia 20 de novembro. Feita essa primeira etapa, eu mostrei para eles, né, o texto real, falei, olha, esse texto ele foi retirado da página do jornal Joca, mostrei a página do jornal e continuei fazendo outras perguntas para eles. Eu comecei perguntando, tudo bem, vocês me falaram que é um comentário a respeito do feriado do dia 20 de novembro, mas onde será que eles leram esse texto? E aí um dos estudantes falou assim, eles podem ter, a professora pode ter levado, o professor pode ter levado para a aula e eles leram. E aí eu devolvi a pergunta, falei, será que foi o professor ou a professora? Por que então eles escreveriam para o jornal Joca, se referindo a esse texto? Será que o jornal saberia da existência, do conhecimento desse texto sobre o feriado do dia 20 de novembro? Eles falaram, não. Aí um outro estudante falou assim: não, professora, mas se eles estão falando que aprenderam sobre esse feriado e eles estão escrevendo para esse jornal, então provavelmente eles aprenderam lendo alguma coisa que esse jornal publicou. E eu disse: muito bem, é isso mesmo. É exatamente essa função que tem a carta do leitor. É expressar o comentário, a opinião de um leitor sobre um texto que foi publicado ali no jornal
ou na revista. Então, essa apresentação, essa contextualização do gênero, ela foi feita a partir da reflexão dos próprios estudantes, comparando esses dois gêneros textuais, e o primeiro já era um exemplar de um gênero já conhecido. Então, toda essa dinâmica, partindo do conhecimento que eles já tinham, para criar, para estabelecer uma ponte, né, com conhecimento novo, onde eu queria chegar, que era na carta pessoal. Então, o uso dessa rotina de pensamento foi fundamental para que essa proposta desse certo, para que eles conseguissem perceber essas semelhanças e diferenças, porque esses padrões de pensamento que a rotina estimula, né, de estabelecer semelhanças e diferenças, eles acabam sendo replicados em outras atividades, em outras dinâmicas, e com o tempo, com o uso frequente dessas rotinas na sala de aula, os alunos já têm um padrão mesmo, quando eles analisam os textos, os gêneros textuais, tanto na análise do próprio gênero em si, quanto na análise do texto mesmo. Eles vão buscar referências de textos que eles já leram, que eles já conhecem, eles vão fazer essas inferências, opa, mas eu já vi isso aqui antes, muito parecido em algum outro lugar. Então, eu acho que nesse contexto, as rotinas de pensamento, elas são uma ferramenta muito poderosa, porque elas estimulam essa reflexão, esse olhar mais apurado, mais aprofundado, né? O aluno olha, ele observa, ele faz aquela primeira observação rápida, mas ele está ali pensando, ele refaz esse pensamento, ele reformula o que ele falou, ele acrescenta, ele observa novamente, nossa, agora eu não tinha observado nessa primeira vez, mas agora eu observei mais detalhadamente, posso afirmar isso com base nas evidências textuais do próprio que o próprio texto apresenta. Então, é isso que é mais interessante, o aluno fazer essas inferências a respeito do que o próprio texto está apresentando. Então, eu acho que essas rotinas, elas só têm a tornar as nossas aulas ainda mais potentes. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha prática. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até mais.